Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Pode Sim, e hoje com uma presença 100% feminina, com a nossa prefeita Natália Bonavides e a nossa convidada especial, Márcia Maia, que contabiliza 5 mandatos como deputada estadual e hoje é à frente da AGN, Agência de Fomento do Estado. E eu começo com uma pergunta para as duas convidadas. Hoje, Natal já vem enfrentando ao longo desses nossos últimos anos uma questão muito grave, que é a falta de inovação nas mais diversas áreas e com destaque na questão social. Como é que vocês avaliam esse cenário e o que sugerem para que isso seja revertido? Oi, Ângela, queria agradecer a participação aqui em mais um podcast e agradecer muito a participação de Márcia. A gente estava querendo muito, né, Ângela, fazer esse episódio, porque acho que é muita coisa para contar. A história da nossa cidade teve um olhar teu de forma muito cuidadosa em épocas diversas. E nesse tema da inovação, Ângela, na nossa prefeitura falta desde o comecinho, desde ali da falta de digitalização, né, de informatização, de modernização mesmo dos procedimentos administrativos, né, das formas como as pessoas têm como marcar uma consulta, têm como fazer uma matrícula, até a falta mesmo de busca das experiências que estão acontecendo ao redor do Brasil, ao redor do mundo, que possam servir de inspiração para as políticas aqui na nossa cidade. E Márcia é uma pessoa que está trabalhando justamente com um tema inovador, né? Nós vemos hoje que as mulheres, elas são a principal população que sofre com desemprego. E muitas, por não conseguirem uma carteira assinada, não conseguirem um lugar no mercado de trabalho com um emprego, propriamente falando, acabam se vendo ali impelidas a empreender, né? E aí vão se virando, né, da forma como podem, fazendo de tudo para garantir a renda da sua família. E Márcia hoje na AGN tem tido um papel central para garantir condições para que essas mulheres trabalhem, né, para que essas mulheres possam empreender. Obrigada, né, Ângela, nossa querida prefeita Natália, né, um prazer estar aqui nesse podcast. Dizer que eu acho que Natal realmente está paralisada e já faz algum tempo. Natal não tá tendo gestões que não têm conseguido fazer nem aquilo que é o básico, né? É claro que nessa parte da ausência de uma gestão inovadora, né, que possa modernizar os seus processos, isso, claro que está faltando e muito. Eu diria, Ângela, que a gente está precisando de uma prefeita com a visão de Natália, né? Uma pessoa jovem, tem muita sensibilidade, tem capacidade técnica também, né? Tem percorrido todos os bairros de Natal, e eu tenho estado em alguns momentos junto com Natália também nos bairros de Natal, tem escutado, que é uma coisa muito importante do gestor, é a escuta, né? É você escutar exatamente aquele que está sentindo na pele os problemas. Então, eu tenho visto isso na área de saúde, por exemplo. Uma medida simples poderia fazer com que as pessoas tivessem mais conforto em relação à marcação de consultas, à marcação de exames também. As pessoas têm que chegar de 3, 4 horas da madrugada para poder conseguir uma marcação e às vezes nem conseguem, né? Arriscando a sua própria vida. Então, Natália tem propostas para modernizar a gestão de Natal. Eu acredito assim muito na força da mulher, mas da mulher que tem uma história, né, de vida, uma mulher que tenha capacidade técnica, a mulher que tenha também visão de gestora, né, e que tenha também o currículo que Natália tem, né, como vereadora, começou como vereadora, como deputada federal, né, já 2 mandatos como deputada federal, mais votada de Natal, né, tem um compromisso com a população, porque não é só a gente ver números nem obras físicas. As obras de infraestrutura são importantes, mas a gente precisa ter uma gestão que consiga transformar a vida das pessoas. Isso que a senhora se referiu sobre a escuta, estar atenta ao que as pessoas dizem, a população diz, e as mulheres, a senhora à frente da AGN tem percebido isso, né? As mulheres, elas estão à frente das suas famílias, gerindo, muitas vezes sozinhas, essa família, essa renda. Então, na hora em que nós temos uma representação feminina à frente da prefeitura, isso torna essa gestão mais atenta a essas demandas, né, Natália?
Olha, é interessante ver que tem muitas pesquisas sendo feitas ao redor do mundo sobre como determinados temas da sociedade ficam quando são mulheres que estão governando. Por exemplo, na pandemia, se fez uma pesquisa ao redor do mundo e aqueles países que tinham à frente mulheres tiveram um índice de letalidade menor. Isso é muito interessante, porque quando a gente está falando das políticas sociais, como culturalmente ainda recai muito sobre as mulheres as tarefas de cuidado, né, de atenção às crianças, às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, você vê quando tem gestoras mulheres, pessoas que são mais sensíveis a saber de como uma falta de uma política dessa atrapalha, acaba fazendo com que as rotinas das mulheres fiquem muito pesadas, muito duras. E não é à toa que nas últimas gestões todas da Prefeitura de Natal, a época em que havia as vagas de creche resolvidas, né, das formas que tivessem ao alcance, foram justamente quando tiveram prefeitas mulheres. E um desses momentos foi justamente quando Vilma foi prefeita. Foi a primeira prefeita da nossa cidade. Outro dia eu mandei uma mensagem. De vez em quando a gente troca o WhatsApp, né? Eu vejo alguma coisa que eu me lembro dela, que eu me lembro de Dona Vilma, porque a gente foi vereadora junto, eu e Dona Vilma. Sim. E aí eu perguntei pra Márcia, tem alguém já escrevendo a biografia? Sim, foi. A biografia de Vilma? Foi. Porque eu tenho 36 anos, né? Então, uma parte das gestões de Vilma, eu era muito pequena, né? Não tenho lembrança. Só que esse momento da campanha está sendo um grande reencontro com o que marcou mais a nossa população, né? De que programas elas se lembram mais, as pessoas se lembram mais, quem foram os gestores que, quando a gente chega ali, o pessoal diz, isso aqui a última vez que funcionou foi... E aí é muito recorrente, né? Muito cotidiano a gente ter ouvido. A última vez que isso aqui funcionou foi com Vilma, a última vez isso aqui... E é um carinho muito, muito potente, né? Que a gente tem visto nas ruas. E eu mandei essa mensagem, já tem alguém escrevendo a biografia dela? Porque é uma história assim... Para nós que somos mulheres e que estamos na política, se hoje é um desafio, se hoje a gente enfrenta discursos machistas, né, se a gente enfrenta esse inconformismo com a nossa existência na política, eu não consigo nem imaginar, Márcia, na época que ela foi prefeita pela primeira vez. Era muito pior, né, Natália? Era muito pior a situação naquela época, há muitos anos atrás, né? Ela foi a primeira prefeita de Natal, né? E também durante uma das gestões dela como prefeita de Natal, ela também se divorciou. Isso também foi bem difícil à época, né? Foi julgada na época e tudo. Então, era mais difícil porque naquele momento tinha menos mulheres em espaços de poder. Quando ela foi deputada federal constituinte, né? Ela só tinha, se eu não me engano, 26 mulheres de 513 parlamentares. Ela foi a única representante na Constituinte, né, como mulher, deputada federal. E teve essa avaliação pelo DIAP, né, como uma deputada federal que defendeu todos os direitos dos trabalhadores, né, na Constituinte, né, para inserir na Constituinte. Então, e ela era muito desafiada, assim, por homens de partidos que ela pertencia, né? Ela enfrentava muito preconceito, né, e muita discriminação, mas ela ousava sempre, ela não deixava se abater, né, por esses preconceitos, essas atitudes de discriminação que existia na época, né, para quem era mulher e estava na política, né? Muito mais que hoje, eu passei, né? Imagine mamãe, né? Porque eu tive momentos numa campanha onde disseram, não, você não vai falar porque você não tem voto aqui. Mas se eu não falar, como é que as pessoas vão votar? Como é que vão conhecer a minha história? Como é que vão conhecer as minhas propostas, né? Então, eu era a única mulher em cima de um palanque e o homem sem querer que eu falasse, né? Então, muitas vezes a gente tem que falar mais alto, a gente tem que ter mais firmeza, a gente tem que ter mais atitude, né? Para poder a gente ser escutada. E para poder a gente, digamos assim... e ultrapassando, né, e essas adversidades, né, e rompendo com essas barreiras. Então, isso foi o que aconteceu na época de Vilma, eu aprendi muito com ela, mas quando a Natália falou da biografia, eu concordo com ela, porque eu acho que é preciso, sim, a gente ter escrito a história das mulheres que contribuíram para a nossa cidade, para o nosso estado. Né? Esse registro, né? É importante. Esse registro é super importante.
Mas, assim, dizer que eu estou numa área, que é a área do empreendedorismo, e aquilo que a Natália falou. Hoje a gente tem aqui no eleitorado de Natal muito mais do que 50% de mulheres. Se eu não me engano, pelos dados do TRE, em torno de 53%, 54% de mulheres que são eleitoras de Natal, né? E a gente tem uma gestão que não se preocupa, por exemplo, com a importância de uma creche. A importância da creche não é só em relação ao cuidado com a primeira infância. É importante o cuidado com a primeira infância. Mas é também para a mulher ter condição de estar no mercado de trabalho, exatamente, não é? A mulher sempre teve, a sociedade sempre impôs à mulher só a questão do cuidado, da economia do cuidado, né? Uhum. E realmente a mulher cuida da casa, cuida das crianças, cuida das pessoas idosas, mas a mulher também quer ter a sua capacidade técnica reconhecida, o seu talento reconhecido, quer ter autonomia financeira, quer ter independência econômica, né? E muitas vezes ela consegue isso através do empreendedorismo. Então, é uma coisa que eu estou assim, achando fantástico, é poder ver que 60% das clientes da AGN são mulheres, né? E mulheres que estão fazendo a história. São muitos cases de sucesso, né, com financiamento. O impacto do crédito na transformação da realidade dessas pessoas é muito importante, né? Eu vejo, assim, que a gente tem que enxergar não apenas números. Às vezes, o homem aqui, claro, tem as exceções, mas às vezes o homem enxerga muito o número, né? Os valores em reais, em dólar, e esquece que por trás daqueles números existem vidas de pessoas, né? Então, a gente tem que enxergar as pessoas. Então, quando eu libero o crédito, libero o financiamento, eu estou liberando um crédito que vai impactar a vida de uma pessoa, de 5 pessoas, de 10 pessoas, de uma comunidade, né? No contexto daquele bairro. Então, isso é muito importante. Isso, geralmente, quem enxerga isso são as mulheres. É porque o que ela está falando, Natália, é bem isso. Ela libera o crédito para uma empreendedora, mas transforma a vida de uma família inteira. Isso. A começar daí, né? Exatamente. E isso mostra muito, né? Essa sensibilidade, sensibilidade no sentido de empatia mesmo. Né? Não é sensibilidade no sentido de fragilidade ou de algo assim, como às vezes tentam nos colocar, mas de ser sensível ao sofrimento do povo, porque isso. Quando um político não tem essa capacidade, ele vai tomar as decisões erradas. E olha como isso é marcante. Hoje, Márcia está trabalhando, né, com esse tema na AGN, mas é um histórico, né, dos mandatos dela que sempre trouxe esse tema isso. Na produção legislativa, né, em projetos, né, de políticas de empregabilidade. Né, o foco nessas questões que às vezes ficam muito esquecidas. E eu queria fazer um parêntese aqui, retomar uma coisa que o assunto já passou, mas é porque isso da Constituinte é uma coisa que eu queria registrar mais uma vez. Quando eu perguntei sobre a biografia, é que não tem como falar da história da política, da participação das mulheres na política aqui no Estado sem falar de Vilma, né? E as poucas mulheres que tinham na época da Constituinte começaram a chamá-las de a bancada do batom. E começaram a fazer isso de forma pejorativa. Tipo assim, lá vem a bancada do batom. E aí as mulheres pegaram esse nome, pois tá, somos sim a bancada do batom. E aí passaram a se juntar ali na sua diversidade ideológica, mas na pauta das mulheres elas se juntavam para buscar inserir na Constituição os temas das mulheres. E aqui no Rio Grande do Norte, não só ela foi a única mulher, né, a participar como parlamentar constituinte, mas foi a única que votou a favor dos direitos que a gente tem hoje. A gente às vezes não lembra que não foi sempre que direito de greve, que férias, que salário mínimo, estabilidade sindical, não foi sempre que essas coisas existiram. E na época da Constituinte foram grandes embates em relação a esses temas. E no Rio Grande do Norte ela foi a única que deu os votos todos, né, em favor das pautas dos trabalhadores naquela época. Quando a gente pensa nas políticas sociais da cidade, a gente tem que sempre pensar assim, quem vai ser afetado se isso não funcionar? E quando a gente está falando de políticas públicas que tenham relação com cuidado, e aqui eu volto, tanto na área da educação, a creche, quanto na área da assistência, né? Hoje, Natal não tem, por exemplo, uma entidade de longa permanência para pessoas idosas que seja pública, né? Tem as entidades filantrópicas que não estão conseguindo se manter com o que recebem do município. Então, tudo isso, quando as políticas de assistência vão sendo enfraquecidas, quando as políticas de saúde vão sendo enfraquecidas,
o que a gente vê acontecer, né, na sociedade é que as mulheres vão ficando cada vez mais sobrecarregadas, porque quando falta o serviço público, historicamente a gente vê que quem deixa o trabalho para cuidar, quem sai mais cedo do trabalho para ir buscar, né, quem garante que uma filha, né, um filho, por exemplo, que tenha transtorno do espectro autista, garanta que esteja nas terapias, né, que faça todo aquele percurso na cidade em busca dos tratamentos adequados, as mulheres que têm estado à frente disso. Então, quando a gente valoriza essas políticas, a gente está fortalecendo, na verdade, a possibilidade dessas mulheres também terem acesso à dignidade. E no tema do trabalho, isso que Márcia trouxe é fundamental, né? Hoje, diante do nível de desemprego que atinge as mulheres, muitas estão buscando caminhos através do empreendedorismo, né? Através de áreas que tenham essa maior possibilidade de acontecerem enquanto elas fazem as outras coisas todas, né? Um nível de sobrecarga bem absurdo. E isso está fazendo com que tenha essa oportunidade de acesso à renda. Agora, se eu puder aqui fazer o link, né, de inovação com esse tema das mulheres, tem coisas que não acontecem na nossa cidade porque falta simplesmente quem esteja pensando, articulando as instituições, né, tendo as ideias, sabendo que é possível com a prefeitura, faça aquilo ali acontecer. Um exemplo, Márcia, que a gente está fazendo junto com o SENAC, através do emenda parlamentar que eu destinei, hoje a gente tem nas mulheres, principalmente as mães, a população com maior índice de desemprego. Por outro lado, a gente tem ali na área de tecnologia da informação, né, de programação, dessas áreas tecnológicas, uma área que está demandando muita gente para trabalhar, mas que aqui na nossa cidade tem poucas pessoas qualificadas para participarem, né, dessas oportunidades do emprego. Então, o que é que nós fizemos junto ao SENAC? Vamos fazer cursos que é voltado para mulheres, que durante o horário da aula vai ter um espaço infantil para aquelas mulheres que são mães não deixarem de participar por não terem com quem deixar os filhos, já que não tem política de creche nessa cidade. E ali elas vão poder tanto aprender noções gerais de computação, para quem, por exemplo, for trabalhar na área do turismo, para gerir ali um sistema de reserva de hotel, de reserva de passeios, e um outro curso para ir mais aprofundado para mulheres que queiram aprender a programar, né, a criar aplicativos, a criar softwares. E assim a gente vai ter mais oportunidades para quem menos está tendo acesso a emprego, e justamente naqueles empregos que pagam mais, né, que tem uma qualidade de remuneração melhor. Esse tipo de coisa a prefeitura tinha que estar fazendo, porque são coisas que envolvem, na verdade, a articulação, né? É juntar a fome com a vontade de comer. E que isso não está acontecendo na nossa cidade. Não tem nada de novo acontecendo, nenhuma ideia inovadora. Eu queria até, Natália, aproveitar que você está falando dessa temática, né, da qualificação profissional, porque a gente precisaria ter uma política de qualificação profissional em Natal. A gente não tem essa política de qualificação. Eu posso dizer isso porque eu já fui gestora da área do trabalho. E na época eu fui gestora municipal na área do trabalho e fui gestora também na área estadual. A gente tinha uma política de qualificação forte e que inclusive fazia também o link com acesso ao crédito à época, né? Quer dizer, naquele momento, que era um programa chamado Programa Ser, a gente tinha até a figura do agente Ser que acompanhava também aquelas empresas que tinham recebido crédito de um banco que era parceiro nosso, à época, e depois que a gente fazia a qualificação. Em cada região de Natal, tinha centrais de qualificação profissional. Uma grande parte das pessoas que buscavam a qualificação profissional eram mulheres. Se você for perceber, também nas universidades, a gente tem um número maior de mulheres. Nos programas de qualificação profissional, temos um número de mulheres. E também saiu também um dado importante, que se a gente tivesse menos brechas de gênero, né? Não sei se você viu essa matéria saindo, que o PIB iria aumentar muito se a gente tivesse uma sociedade que pudesse enxergar a mulher, né, não apenas como uma pessoa que tivesse, digamos assim, o compromisso do cuidado, né? Mas também de contribuir produtivamente
com a economia, né? Então, acho que a gente não só, a sociedade não só machuca a mulher na hora que exclui a mulher do mercado de trabalho, como também perde a nossa economia. Porque a gente teria um aumento do PIB, eu vi isso em duas situações. Eu vi no Teatro Riachuelo, aquela Nina Silva falando sobre isso, né? Já coloquei isso numa outra palestra minha também. E agora, se não me engano, um dado do Banco Mundial, que aumentaria em 20%, se não me engano. E no Brasil, nem contabilizando trabalhos que as mulheres poderiam fazer se tivesse essas oportunidades, mas só se o trabalho não remunerado das mulheres fosse contabilizado, o trabalho de cuidado, né, da casa, o PIB do Brasil ia aumentar em 8%. Pois é. Então, imagina o quanto as mulheres estão garantindo o funcionamento da sociedade. Mas eu queria, Ângela, pegar um gancho. Estamos aqui, eu e Márcia querendo, porque é muita coisa. A gente não está deixando a Ângela falar, né? Mas é muito rico esse momento mesmo. É porque eu queria pegar o gancho que Márcia estava trazendo, o que já existiu na nossa cidade de política de empregabilidade. E isso deixa a gente muito angustiado de saber que a Prefeitura de Natal, eu vou dar um dado de 2022, porque o de 2023 sequer está disponível, sequer foi divulgado pela Prefeitura. Mas em 2022, a política de emprego de Natal conseguiu articular, sabe quantos empregos? 5 empregos. Não dá nem para chamar isso de política pública. E nos cursos de qualificação que foram fornecidos, teve curso de informática que foi feito em salas sem computador. Então, é brincadeira, né? Você fazer de conta para constar lá na estrutura administrativa da prefeitura que tem alguma coisa acontecendo. Mas, na realidade, não tem. Não tem a menor efetividade e uma política pública que consegue interferir na vida de 5 pessoas quando deveria ser uma política massiva. Na verdade, ela não está acontecendo, né? E isso tudo que vocês estão dividindo aqui levam a um ponto, que é a falta de representatividade feminina nas últimas gestões de Natal. Esse olhar feminino, esse olhar atento às outras mulheres e à estrutura familiar, ela faz diferença, como esse exemplo que você falou. 5 pessoas impactadas não é relevante, isso não existe, né? Então, assim, como é que vocês enxergam essa falta de representatividade feminina nas gestões municipais e o que poderia ser agregado na sua próxima gestão, Natália? Nossa, essa falta de representatividade é na política como um todo, né? Eu e Márcia, com certeza, nós temos muitas fotos em que nós somos a única mulher presente em reuniões, em audiências, em assembleias, né? Esse é o cotidiano das mulheres que estão na política. E você tem, nesse tema, muitos desdobramentos. Por exemplo, o tema da violência política de gênero, né? Que é o quê? É quando você agride, ameaça, ofende uma mulher que é política, né? A partir da sua participação política, e ofensas que são justamente direcionadas ao fato dela ser mulher. Isso é muito cotidiano, assim, na nossa vida, de xingamentos, né? De ameaças, de desvalorização da fala, né? De tentativa de taxar de desequilibrada, né? Assim, dá até uma impaciência, mas, na verdade, isso tem desestimulado muitas mulheres a permanecer na política, porque realmente a gente tem que trabalhar 10 vezes mais para ser escutada igual, né? A gente tem que trabalhar 10 vezes mais para ter um projeto, né? Ter alguma iniciativa aprovada. E eu acho que é muito assim, eu me sinto muito responsável por tentar deixar o ambiente da política menos hostil para as meninas que venham depois, né? Então, é um trabalho cotidiano, né? Além de tudo que a gente tem que fazer, ainda tem que lidar com isso, às vezes entrar com ação, né? Buscar a responsabilização dessas pessoas que não é que elas têm algo contra mim pessoalmente, elas têm um problema com a nossa presença nesses espaços, né? Então, o que elas querem é tornar um ambiente insuportável para que as mulheres estejam. E isso a gente não pode permitir, porque, na verdade, a gente quer que cada vez mais mulheres estejam. Então, eu vejo que Natália é a única candidata aqui em Natal a prefeita. Né? E hoje sou a única deputada federal também da Câmara. Também, né? Isso também a gente tem que levar em consideração isso. E outra coisa, uma gestão liderada por uma mulher, ela vai também valorizar as mulheres em espaços de poder e de decisão importante. Né? Muitas vezes os gestores, eles colocam mulheres, assim, às vezes em órgãos que às vezes nem sequer tem orçamento, entende? Então, é muito importante que a gente possa ter uma mulher, né, num espaço como esse, né, liderando aí
um município como Natal, uma capital como Natal, porque ela vai também ter esse olhar para a participação mais efetiva das mulheres, né? Eu sei que é difícil, hoje a gente tem ainda uma representação muito tímida, e não é só na política, porque eu estou hoje, por exemplo, numa agência onde faz parte do sistema financeiro tradicional, né? Bem e muitas vezes só sou eu de mulher, e todos os outros presidentes de instituição financeira, de bancos, né, de desenvolvimento, de agências de fomento, são homens, né? Então, estou ainda também num espaço majoritariamente masculino, né? Mas a gente tem que se desafiar diariamente, né? E persistir para que a gente também dê oportunidade a outras mulheres nesses espaços. E seguir adiante esse projeto de abrir novos espaços. Com certeza. Né, de dar essa oportunidade para que outras mulheres venham junto com vocês, né? Que são exemplos disso. Ângela, eu queria tratar só de mais um tema, que a gente está falando de inovação, e inovação nem sempre significa inventar a roda, não. Nem sempre significa fazer algo que ninguém nunca fez. Às vezes é você pegar uma realidade que se mostra atrasada e trazer ideias para modernizarem aquela realidade. Às vezes essas ideias a gente busca inspiração em outra época com experiências que já aconteceram. E aí, lembrando mais uma vez das gestões de Vilma na prefeitura, eu e o meu vice, Milcley foi 20 anos motorista de transporte alternativo, então isso marcou muito a lembrança dele quando a gente estava conversando. A gente vinha conversando sobre qual foi a última vez, ou a única, na verdade, em que se teve uma regulamentação para o setor de transporte, né, tentando organizar o sistema da cidade. E foi justamente quando Vilma foi prefeita. O que ela fez? Ela regulamentou, fez uma regulamentação que, inclusive, tornava o transporte opcional reconhecido, né, legítimo, reconhecia que o transporte do sistema oficial e o opcional, eles conviviam pacificamente, e ela colocou princípios para um sistema de transporte que falavam de ampla participação da sociedade, de que para se alterar uma linha de ônibus tinha que ter uma ampla divulgação, inclusive orientação à população de quais iam ter os seus roteiros substitutos. Então, ela estabeleceu níveis mínimos de qualidade para os veículos. Tudo isso que a gente está pleiteando hoje é que não tenha uma linha retirada e que a população fique sabendo na hora de pegar o ônibus para o trabalho na parada. Ou seja, regredimos. Regredimos. Por isso que no caso da nossa cidade, inovar vai ser se inspirar em boas práticas que já foram implementadas anteriormente e que se perderam, porque as últimas gestões elas se submeteram completamente ao poder das empresas. Natália, foram retiradas no momento da pandemia, prejudicando quem utiliza o transporte público. E, assim, não houve diálogo. Aquilo que eu falei no começo. Escutar é muito importante, né? Uma coisa que Vilma fazia e que Natália faz muito bem é escutar as pessoas, né? Essa questão da escuta é muito importante, porque na hora que você escuta, você vai saber qual é a dor que aquela comunidade está sentindo e como a gente faz para poder melhorar, curar aquela dor, né? E ela teve como proposta, uma das vezes que foi candidata para o parlamento, né, para o Congresso Nacional, o passe livre para os estudantes. Foi. Então, teve muita coisa boa pensada, produzida pelo nosso povo aqui de Natal. Natália, a gente, engraçado, né? Ela, prefeita, ela teve em passeata junto com os estudantes. Olha que fantástico. Então, assim, em vez dos estudantes fazerem passeatas de protesto contra a prefeitura, ela ia para a passeata do estudante. Entende? Sim. Então, assim, eu me lembro demais, isso marcou muito, porque ela tinha uma aproximação muito forte com a juventude, né? Com os estudantes, mesmo aqueles que eram, assim, digamos assim, mais irreverentes e tudo mais, mas ela gostava dessa irreverência da juventude, sabe? Eu acho que foi muito legal, assim, também lembrar desse momento dela, de ouvir aqueles que são jovens, que muitas vezes não são escutados também. Exatamente, né? E hoje a gente aí tem uma prefeitura que está junto com o Seturne para dizer que é para as linhas de ônibus não voltarem, né? Mas eu estou com muita esperança, viu, Ângela? Acho que esse momento da participação das mulheres, da inovação na cidade, está bem pertinho de voltar. Que ótimo! Deus quiser. Deus quiser. Muito obrigada, Márcia Maia, Ângela, por sua presença aqui. Foi um prazer, viu? E a nossa prefeita, obrigada, Natália Ângela. Obrigada, Márcia. Obrigada também, Natália. E até a próxima edição do nosso podcast Pode Sim.